Paulo disse nos seus dias, nos dias que ele estava pregando o evangelho para os da incircuncisão, Paulo pregou o evangelho para o povo gentil, não para os judeus. Jesus de Nazaré pregou o evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus. Paulo disse que sobre a vinda de Jesus estar próxima naqueles dias, mas a religião não acredita. A religião fica prometendo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Mas por que Paulo disse que a volta dele se daria naquela geração? Quem é mais passivo de confiança? Quem viveu nos dias de Jesus? Quem viveu ali nas proximidades dos dias de Jesus? Ou acreditar em alguém depois de quase 2000 anos falando que Jesus ainda vai voltar? O problema é o seguinte, é quando a pessoa lê, normalmente ela não respeita a época, ela não respeita para quem foram os escritos. E pegam isso e ficam futurizando, ficam mandando aí para o futuro. Não, isso ainda vai acontecer. Por quê? Porque se eles respeitarem as épocas dos escritos, eles terão que fechar as suas chamadas igrejas. Porque não cola mais. Se eles falar a verdade, não vai colar mais essa história. Ah, Jesus ainda vai voltar. Porque eles vão mostrar escrito e falar, não, aqui, ó, Jesus mesmo falou quando iria voltar. Paulo falou que a volta dele estava próxima, naqueles dias, nos dias de Paulo. Então, se eles falarem hoje, se os líderes hoje falar que Jesus já voltou, eles terão que fechar as suas chamadas igrejas. Eles terão que trabalhar, eles terão que procurar serviço. E trabalhar ninguém quer, porque trabalhar não é bom. Então vamos continuar futurizando, vamos continuar mandando aí para frente, e isso é um ensino teológico. Vamos mandar para frente esse negócio, que Jesus ainda vai voltar. Por quê? Nós fazendo isso, nós conseguimos manter os fiéis abastecendo as nossas igrejas, de onde nós tiramos o nosso salário, de onde nós tiramos o nosso conforto, de onde nós tiramos condições de comprar carro novo, de ter sempre os tanques cheios de gasolina, de diesel, de querosene, vai estar sempre assim. Vamos ser missionários, os fiéis abastecendo, vamos fazendo missões, viajando pelo mundo, para a África, Estados Unidos, vai para a Coreia do Norte para você ver onde que acontece. Vai para lá, vai para o Líbano para você ver. Não, mas eles querem ir paizinho, molezinha. Levando, aí chega lá eles montam templos também. E lá eles começam a fazer pessoas contribuintes daquele sistema. Até que vem o que aconteceu na África, que aí os africanos abriu a mente e começou a entender, falou, opa, corra daqui, que vocês estão tomando dinheiro nosso. Então o tema deste vídeo é: Paulo disse que a volta de Cristo estava próximo naqueles dias, porque a religião não acredita. Paulo disse que a volta de Cristo estava próximo naqueles dias, porque a religião não acredita. É o tema deste vídeo. Leia comigo. Romanos capítulo 13, versículo do 11 ao 14. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Paulo estava falando isso aos irmãos porque até o subtítulo dessa Bíblia NAA é O Dia Está Próximo. Então Paulo estava falando aos irmãos do juízo que estava vindo ali no ano 70. Paulo tinha conhecimento de Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel falou que pelo conhecimento pelos escritos de Jeremias, Daniel entendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Paulo escreveu esse livro de Romanos aqui, vamos colocar, entre o ano 50 e o ano 65. Então Paulo estava avisando os irmãos, olha, vamos começar, sai das trevas,
Sai aí da libertinagem, sai da prostituição, sai da mentira, do engano e comece a andar, porque a volta do Senhor está próxima, já está, e o juiz já está às portas. Porque o dialeto, o conversar de botequim, vamos dizer assim, naqueles dias, era a volta de Jesus de Nazaré, de Jesus do Cristo ressuscitado. Era a volta de Cristo como juiz. Ele estava já às portas para julgar quem? Julgar os israelitas. Então Paulo estava falando ali para os gentios também, porque os gentios, os que estivessem em Jerusalém no ano 70 DC, quando os romanos, general Tito, que era o comandante, cercasse ali, os que estivessem em Jerusalém cairiam na chibata do mesmo jeito. Então dentro de Jerusalém chegaria a cobrança de contas tanto para judeus como para gentios. Não adianta a gente falar, não. O juízo foi lá em Lucas 11, Jesus falou que os judeus que seriam responsabilizados. Foi falado também em Mateus capítulo 23, lá no finalzinho, que as contas seriam cobradas dos israelitas. Mas aonde que essas contas foram cobradas? Dentro dos muros de Jerusalém. Então, no ano 70, quando chegou o dia do Senhor, no ano 66, no início, só tinha judeus ali dentro? Não, tinha judeus, tinha prosélitos, que é gentios que passa para a religião judaica, e tinham moradores ali dentro. Quando o general Tito cercou, ninguém entrava, ninguém saía. Os judeus que tentavam sair de Jerusalém, que eram capturados, eram levados uns como escravos e outros eram pendurados em madeiros, crucificados do lado de fora. Flávio José fala em seu livro que por dia ali era cerca de 500 pessoas penduradas no madeiro, tentando sair, durante o cerco a Jerusalém. Então Paulo, ele e os irmãos daqueles dias, eles tinham esse conhecimento. Eles tinham, porque era o que era corriqueiro esse diálogo entre eles. Era corriqueiro, porque eles viviam próximo. Eles acreditavam ali, os discípulos acreditavam porque eles ouviram Jesus falando lá, como está em Mateus 24, versículo 34. Não passará desta geração sem que aconteça todas as coisas. Então os discípulos falavam isso aos quatro ventos. Paulo, quando escreveu isso aqui, Paulo ouviu essas palavras também a quatro ventos. Então todos eles naqueles dias já estavam, os que acreditavam em Jesus, estavam já se preparando para o retorno dele. Paulo até fala lá em 1 Coríntios 15, versículo 23, quando soar a última trombeta, haverá os que morreram em Cristo ressuscitarão. Só que Cristo foi o primeiro, depois eles. Aí Paulo fala em Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 4, e nós, os vivos, seremos arrebatados, porque Paulo achava que seria arrebatado na volta de Jesus. Então, quando você lê isso daqui, com esse entendimento, que o entendimento que Jesus já voltou, a conta fecha para nós. Quando nós temos conhecimento da escatologia consumada, que o juízo já aconteceu, que a parousia já aconteceu, então a gente lê isso daqui de uma forma diferente de um religioso. O nosso entendimento é diferente de um religioso, porque nós sabemos as passagens que Jesus disse quando ele viria. Mateus 27, 28, Mateus 10, 23, Mateus 26, 64, João 21, 22, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor, e o dia do Senhor foi o juízo de Deus. Então, por nós termos esse acreditar nesses outros escritos, então quando a gente vem ler isso daqui, a gente tem a plena ciência que isso daqui se tratava da volta dele, e que a volta dele estava próximo naqueles dias, não hoje, no ano 2022, mês de outubro. Não, isso daqui já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos. Ocorreu isso no ano 70 DC. Nós estamos no ano 2022. Então daqui a 48 anos estará acontecendo isso. Estará acontecendo 2000 anos. 2000 anos estará acontecendo. E digo isto a vocês que, conhecendo o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então isso daqui, um futurista pega, não, mas isso aqui Paulo estava falando para eles, que eles estavam ali já velhinhos, eles já estavam ali na beira da morte, então a salvação estava chegando para eles. Não, sabe por que não? Porque Jesus falou
Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Assim está em 1 Coríntios 15, versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aqui ele fala o que? Sobre a ressurreição. Então, quem ressuscitaria? Cristo foi o primeiro a ressuscitar e na vinda dele, ó, na sua vinda, os outros, os que morreram nele, ressuscitariam. Então, Paulo estava já esperando isso aqui. Paulo estava esperando que na vinda dele, Paulo, se os outros tivessem morrido, eles ressuscitariam na volta dele. A salvação dele, que Paulo estava falando, era isso aqui. Não ficar por aí falando daqui a 2000 anos. Não, ele falou assim, lá no particular, lá em Roma, aqui, onde que nós estávamos lendo aqui? Aqui, Romanos 11, 13, 11, ele estava falando isso no particularzinho aqui, falando, não, ó, isso aqui, lá pro ano 2022, 2030, se o Bolsonaro ganhar, eu acho que Jesus vai voltar. Se o Lula ganhar, eu acho que aí ele vai demorar um pouquinho mais. Não, isso aqui era corriqueiro naqueles dias. Então, essa volta aqui, essa situação, era para eles ali. Agora, a religião não acredita. É o que eu volto a ser prolixo. Se a religião passar esse entendimento como tem que ser passado, eles terão que fechar as suas chamadas igrejas. Eles terão que fechar os seus templos religiosos. E eles terão que trabalhar. E as pessoas não ficarão mais escravos desses lugares. Então o entendimento é fácil, é simples assim. É você ler e você acreditar no que está escrito. Não acreditar no que eu falo, não acreditar não. Simplesmente acreditar no que está escrito. Então o tema deste vídeo foi: Paulo disse que a volta de Cristo estava próximo naqueles dias. Por que a religião não acredita? Assim seja. Então eu deixo essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, e até a próxima, se assim o Eterno Criador permitir. Tchau, tchau.